Sejam muito bem-vindos ao Psi em Áudio. Imagine a seguinte cena. A pessoa acorda, senta para tomar aquele café da manhã e pega o livro favorito que ela estava lendo na noite anterior. Aham, uma manhã super normal, né? Exato. A visão está perfeita, as letras estão super nítidas ali na página, mas de repente o cérebro insiste que aquelas letras são só rabiscos, tipo umas marcas de tinta sem sentido nenhum. Nossa, isso é desesperador, só de pensar. Demais. É como se o hardware dos olhos funcionasse perfeitamente, mas o software que decodifica os símbolos fosse apagado do nada. Ou pense em alguém que sabe exatamente o que quer dizer. A emoção está toda ali, mas na hora de abrir a boca, as palavras saem super embaralhadas. Ou simplesmente não vem, né? Biologia. Então, nossa missão hoje é fazer uma análise bem profunda, bem didática, para quem é estudante de psicologia, sobre a neuropsicologia da linguagem. E é fascinante começar por esse ângulo da falha, sabe? Porque é justamente quando o sistema entra em colapso que a gente percebe a magnitude do que está acontecendo ali nos bastidores a cada milissegundo. Sim, a gente nem nota. Né? A linguagem humana é tão fluida no dia a dia que a gente tende a achar que é só um dicionário guardado na cabeça. Mas, nossa, a gente está diante do sistema de processamento de informação mais sofisticado da evolução. Com certeza, não é só um amontoado de palavras, tipo um glossário solto. Ok, vamos desvendar isso hoje, porque existe uma visão muito clássica na neuropsicologia de pesquisadores como Alexander Luria, que mostra uma coisa muito mais profunda, ferramenta para se comunicar, mas o próprio método que o cérebro usa para organizar os processos mentais humanos. É meio que o nosso sistema operacional, entende? Exatamente. O que é fascinante aqui é que essa ponte conceitual é o alicerce de tudo. Se a gente imaginar o cérebro humano sem a linguagem, a gente teria um sistema capaz de reações, de emoções primárias, talvez um planejamento espacial básico. Tipo um animal muito inteligente, mas só reagindo ao ambiente. Isso, perfeito. Mas aquela capacidade de abstrair, de planejar o futuro a longo prazo, de inibir impulsos por causa de regras sociais, tudo isso depende de uma estrutura simbólica interna. A linguagem é a arquitetura do pensamento complexo. Caramba, a arquitetura do pensamento. Eu gosto muito dessa imagem. E para que esse sistema operacional rode sem travar, ele exige uma rede de servidores, digamos assim, muito bem distribuída no cérebro. Aham, super especializada. E por falar nessa rede, eu acho que o maior mito que tem por aí, e o pessoal da graduação deve escutar muito, é aquela ideia de que a linguagem mora só do lado esquerdo da cabeça e acabou, Nossa, sim, é uma super simplificação. né? Como se o hemisfério esquerdo fizesse todo o trabalho pesado e o direito ficasse lá só apreciando a paisagem. Como que a gente pode estruturar esse mapa neural de um jeito mais realista? Bom, essa divisão clássica de que o hemisfério esquerdo é o dominante tem um peso estatístico enorme, claro. Na maioria da população, as áreas cruciais estão mesmo à esquerda, como as famosas áreas de Broca e Wernicke. Tá os clássicos que caem em toda a prova. Exato. O hemisfério esquerdo é o grande mestre do processamento fonológico, sabe? Ele lida com os sons precisos. E também com o processamento morfológico e sintático, que é basicamente a arquitetura das regras gramaticais. Ele cuida do sentido literal, então. Isso, do significado denotativo. Ele processa a informação exata, a sintaxe pura e dura. Se me permite fazer uma analogia aqui, é como se o hemisfério esquerdo fosse tipo um cabo de dados de alta velocidade transmitindo o texto puro de uma mensagem. Ah, gostei disso. Ele garante que a concordância verbal, o sujeito e o predicado cheguem intactos lá do outro lado. Mas receber só um texto puro pode dar muito ruim se não tiver contexto. Então o hemisfério direito seria tipo os metadados dessa mensagem. Como assim? Tipo a formatação, o itálico, o emoji, que diz pra gente como interpretar aquele texto bruto. O hemisfério direito seria o poeta ou o ator nessa história. Nossa, essa analogia dos metadados captura a essência de um jeito perfeito. Porque enquanto o esquerdo entrega o código gramatical, o hemisfério direito processa a prosódia. E prosódia não é só o ritmo ou a melodia da voz, né? Tem a ver com a intenção, certo? Exato, ela carrega a intenção. É o lado direito que lida com o sarcasmo, com as metáforas, a linguagem figurada,
E o que a gente chama de pragmática na linguística? Pragmática sendo as entrelinhas. Isso. A pragmática é a nossa capacidade de entender as regras implícitas da comunicação social. O famoso ler o ambiente. O que faz todo sentido, porque processar uma frase tipo que ideia brilhante, exige muito mais do que olhar o dicionário. Com certeza. O cabo de dados do hemisfério esquerdo atesta que a gramática está correta, beleza, mas é o direito que analisa o tom de voz, aquela lentidão exagerada e conclui que, atenção, isso é pura ironia, a ideia foi péssima. Exatamente. Pessoas que têm lesões específicas no hemisfério direito, tipo após um AVC, podem ter uma fala perfeitamente articulada. O vocabulário fica impecável. Mas falta o tempero. Falta tudo. Elas ficam monótonas e perdem totalmente a capacidade de entender piadas, inferências ou o tom emocional da pessoa com quem estão falando. São tipo robôs literais. Caramba, que impacto isso deve ter na vida social da pessoa. É devastador. Agora, o que torna essa divisão do cérebro ainda mais intrigante não é só como ela funciona, mas quando ela começa a se estabelecer. Isso me leva a uma dúvida. A gente nasce como uma folha em branco? Tipo um hardware genérico que vai se moldando conforme a gente escuta nossos pais? Ou o cérebro já vem pré-cabeado para a linguagem? Olha, essa é uma das descobertas mais lindas da neuroanatomia. Tem estudos com cérebros de recém-nascidos, tipo bebês com horas de vida, que já mostram assimetrias nos lobos temporais. Peraí, horas de vida? Antes de ouvir qualquer palavra de verdade? Sim, horas de vida. A região que vai abrigar o centro de compreensão da linguagem já é fisicamente maior no hemisfério esquerdo desde o nascimento. O terreno já vem demarcado de fábrica, sabe? Uau! Quer dizer que tem uma determinação genética forte aí. Total. Claro que a exposição cultural vai instalar o software específico, seja português, inglês, libras, mas a infraestrutura neurológica já estava lá, esperando. É uma biologia da antecipação incrível, né? A gente nasce estruturado para o diálogo. E já que a gente tocou em como a informação de fora entra na cabeça, a gente precisa falar sobre a leitura. A leitura é um milagre à parte. A gente costuma usar o modelo de dupla rota. É muito didático para entender como o cérebro resolve problemas diferentes. A primeira estratégia é a rota fonológica. Que seria a mais básica, né? Isso. É um processo ascendente, bem lento e metódico. O cérebro olha para a letra, para o grafema, e mapeia aquela forma visual para um som, o fonema. Ele faz isso pedacinho por pedacinho, e depois costura os sons para formar a palavra. Tipo o que a gente faz quando está aprendendo a ler lá na infância. Exatamente. Ou quando a gente tenta ler o nome de um remédio bizarro na bula. Nossa, sim, que a gente vai silabando, né? Mas isso soa muito ineficiente do ponto de vista computacional para o dia a dia. O cérebro odeia gastar energia à toa. Para quem já tem o hábito da leitura, deve ter um atalho. E tem. E esse atalho é a nossa segunda via, a rota lexical. Com os anos de prática, o cérebro vai reaproveitando áreas visuais para criar um verdadeiro léxico ortográfico. É como se fosse um dicionário mental de imagens de palavras. Uma memória cache? Perfeito. Quando a gente bate o olho numa palavra familiar, tipo casa ou tempo, a gente não decodifica mais letra por letra. A gente reconhece a palavra inteira como um bloco visual único. Acesso imediato. É como reconhecer o rosto de um amigo na rua. Você não analisa o nariz e depois o olho, você só sabe que é ele. Mas aqui as coisas ficam muito doidas, porque reconhecer a palavra solta é uma coisa, mas entender a narrativa de um livro de 300 páginas é outra história. É, sem dúvida. A compreensão de texto vai muito além. Tem modelos como de construção e integração que mostram que o cérebro trabalha em duas direções ao mesmo tempo. Como assim duas direções? Ele faz processos ascendentes, o chamado bottom-up, que é decodificar a palavra, e processos descendentes, o top-down. Essa via descendente traz as suas expectativas, seu conhecimento de mundo e bagagem cultural para dar o sentido real daquela frase. Entendi. Então ler não é só escanear o papel com os olhos. É tipo uma alucinação controlada? Onde a gente mistura a tinta do papel com o que já está na nossa cabeça para criar um modelo de situação? Nossa, alucinação controlada é um termo fortíssimo e super válido.
O texto impresso é só a partitura. Quem executa a música é o leitor. E para essa música não virar bagunça, a cada parágrafo novo, a gente precisa de uma cola. Porque o herói do capítulo 1 tem que continuar sendo o herói no capítulo 5, né? Quem faz essa cola na mente? A memória de trabalho. Ela é o pilar absoluto da compreensão. Funciona como a nossa lousa mental de curto prazo. Quando a gente lê o final de uma frase muito longa, é a memória de trabalho que está segurando lá na mente quem era o sujeito do começo da frase. Caramba! E se der pane nessa memória? Se rolar uma sobrecarga na memória de trabalho, a pessoa até decodifica as palavras, a voz mental soa perfeita, mas chega no ponto final e não entendeu nada. A macroestrutura não se formou. Fica só na superfície. E olha, essa complexidade toda revela o quanto o sistema é vulnerável. Antes da gente entrar nas falhas dessa rede, rapidinho, para quem está ouvindo a gente e curtindo esse mergulho, não esquece de deixar uma curtida no áudio. Isso ajuda bastante a gente a trazer mais temas assim. Com certeza. E se alguém quiser aprofundar os estudos para faculdade ou concurso, dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, que a gente deixou umas sugestões bem legais de bibliografia. Mas voltando, aqui é que fica muito interessante. E quando essa rede sofre um colapso físico, o que acontece? Aí a gente entra no território das afasias, que é o alicerce histórico da neuropsicologia. É importante desmistificar uma coisa de cara. Afasia não é um problema psiquiátrico, nem surdez, nem perda de inteligência. Isso é fundamental de frisar. É uma perda parcial ou total do uso da linguagem, causada obrigatoriamente por uma lesão cerebral adquirida. Tipo um AVC, um tumor, um trauma, o cérebro dominava a linguagem e, de repente, perde o acesso a essa função. E a gente tem que separar bem os problemas de software dos problemas de hardware, né? Porque a afasia não é uma disartria, certo? Exato. Na disartria, a linguagem na cabeça está intacta, a pessoa sabe o que quer dizer, mas os músculos da fala não conseguem articular. A afasia é uma pane no software central de formulação. Então como é que a gente divide isso na clínica? Porque tem aquelas duas grandes categorias, né? As fluentes e as não fluentes. Isso. A divisão é super clássica. Nas afasias não fluentes, tipo a de Broca, a lesão pega as áreas frontais do hemisfério esquerdo. Como essa área planeja o motor da fala, o paciente compreende quase tudo que ouve, mas não consegue produzir a fala de forma fluida. Nossa, deve ser desesperador. É ter a palavra na ponta da língua para sempre. É uma frustração gigante. A fala sai telegráfica, com muito esforço, pulando preposições e focando só em substantivos para tentar passar a mensagem. Já nas afasias fluentes, como a de Wernicke, a dinâmica é o oposto e até meio bizarra para quem observa. Como que funciona a de Wernicke? O paciente fala sem parar. Exatamente. A lesão atinge o lobo temporal posterior esquerdo, que é fundamental para mapear os sons para os significados. Quando o cérebro perde esse índice do dicionário, o paciente perde a compreensão, mas a área motora está intacta. Então a máquina de falar continua ligada, mas sem ninguém na supervisão de qualidade. Perfeito. A pessoa fala muito, com ritmo natural, uma melodia de voz perfeita, mas é uma salada de palavras. Eles inventam termos, os chamados neologismos, e o mais louco é que eles frequentemente não percebem que estão falando coisas sem sentido. Uau! Eles acham que estão se comunicando super bem. Mas aí, trazendo isso para a prática do consultório, como que a gente investiga e mede uma coisa que é invisível? A avaliação neuropsicológica não é só aplicar teste, né? De jeito nenhum. Observar a fala espontânea numa conversa livre é sempre o primeiro passo. A gente checa a prosódia, a compreensão, a repetição. Depois vem os testes específicos, como os de fluência verbal. Aqueles de pedir para a pessoa dizer nomes de animais em 1 minuto. Isso, a fluência semântica. Ou palavras com a letra F, que é a fluência fonológica. Isso força o cérebro a fazer buscas rápidas no banco de dados. E também usamos instrumentos como o teste de nomeação de Boston, para mapear a anomia, que é aquela incapacidade de dar um nome a um objeto que a pessoa está vendo. Mas espera aí, tem um ponto crítico aqui, principalmente para a nossa realidade no Brasil. O nível educacional deve impactar esses testes absurdamente, não é? Absolutamente.
É o ponto mais sensível da avaliação. O léxico de uma pessoa é fisicamente esculpido pelos anos de educação formal e pelo hábito de leitura. Se você não usar normas adequadas ao contexto sociocultural daquele paciente, o teste não serve para nada. É um perigo gigante, né? Você pega alguém com baixa escolaridade e avalia com a tabela de quem tem doutorado, e aí dá um laudo errado de demência inicial. Exato. É um erro ético e clínico grave. A ferramenta tem que se ajustar a como aquele cérebro foi moldado pela cultura. E falando em moldar o cérebro, a gente não pode esquecer do impacto do envelhecimento natural nisso tudo. Verdade. Tem aquele mito de que envelhecer significa perder a linguagem, mas não é bem assim, né? Não mesmo. O vocabulário e o conhecimento de mundo se mantêm super estáveis, até aumentam. O que acontece são pequenos gargalos acessórios. A memória de trabalho dá uma encolhida leve, a velocidade de processamento cai um pouquinho, fica mais difícil processar mensagens muito complexas e rápidas. E tem alguma diferença entre homens e mulheres nesse envelhecimento da linguagem? Tem um dado bem curioso. No envelhecimento normal masculino, a gente nota uma diminuição na quantidade de fala espontânea. Já nas mulheres, a fala espontânea tende a permanecer bem mais preservada ao longo dos anos. Que interessante. E olha, pegando esse gancho de que a linguagem depende de outras engrenagens do cérebro para funcionar direito, tem aquele conceito mais recente, a afasia executiva. Assim, se conectarmos isso a um contexto maior, a afasia executiva quebra aquele paradigma clássico só de Broca e Wernicke. Porque na afasia executiva, o hardware e o software da linguagem estão bons, né? A gramática está lá, a articulação está perfeita. O problema é quem comanda isso. Exatamente. A afasia executiva vem de problemas no córtex pré-frontal, que é tipo o CEO do cérebro. O indivíduo perde a iniciativa, perde a capacidade de organizar a sequência do discurso. A ferramenta está perfeita na caixa, mas não tem um mestre de obras para decidir o que construir com ela. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que a gente não pode colocar a linguagem numa caixinha isolada no cérebro. Ela é uma rede complexa que pega sons, significados, emoções, memória de trabalho e controle executivo, tudo trabalhando junto. É o verdadeiro maestro de como a gente interage com a realidade. E sabe o que eu acho mais incrível de pensar para o futuro das pesquisas? Os neurônios espelho. Aqueles relacionados à imitação, né? Isso. Já se sabe que a gente tem uma concentração enorme de neurônios espelho justamente na área de Broca, a nossa clássica central de produção da fala. Caramba! Então, os neurônios que ajudam a gente a falar são os mesmos que ajudam a gente a espelhar o outro e ter empatia? Essa é a grande fronteira. Será que a linguagem e a empatia nasceram exatamente da mesma raiz neurobiológica? A fala talvez não tenha evoluído só para trocar dados frios, mas para sincronizar mentes. E se for isso, como que uma lesão na linguagem afeta não só a comunicação, mas a nossa ressonância com outro ser humano? Fica a provocação. Uau! Minha mente deu um nó agora. A linguagem como substrato físico da empatia. Que reflexão fantástica para a gente encerrar nossa análise de hoje. Se esse mergulho trouxe clareza ou te fez pensar de um jeito novo, o convite está feito. Acompanhe e siga o canal Psi em áudio para não perder nossas próximas análises. A mente humana não é um mistério indecifrável, né? É só um código esperando para ser lido com atenção. Um grande abraço para quem está ouvindo e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.